Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que nós fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma conversa de domingo. Hoje, conversar sobre dois gênios. Na verdade, um gênio biografando um outro gênio. Alô, poeta! Diga, Pelson, tudo em paz? Tudo jóia, e você? Deixa eu fazer inveja a você e ajeitar meus cabelos e tal. Ah, tá certo. Estava falando com os nossos amigos que hoje vamos falar de dois gênios. Na verdade, um gênio biografando um outro gênio. Vamos falar, você colocou no seu stories, vamos falar de São Francisco de Assis, biografado por ninguém menos que Chesterton. O magrinho Chesterton, né? Magrinho e pequenininho, né? 1,96 m, se não me engano. Era imenso. E 130 quilos. Agora, dizem que não era excesso de comida e bebida, não, Pelson. Era uma glândula de que ele era desregulado mesmo. Tinha uma questão no corpo lá que era desregulada. Disse que não era simplesmente só que era um glutão, não. Não tinha o pecado capital da gula. Diz que não. Mas não impediu de... Uma coincidência vai acontecer hoje. O nosso protagonista também morreu aos 44 anos, rapaz. E é o nosso terceiro personagem que a gente... falamos do Chekhov. Qual foi o outro que morreu? Agora, recente, que nós falamos... realmente... Não. Morreu velhinho. Morreu mais velho, né? Mas morreu mais velho. Não. É uma das nossas lives aí. Outro que nós falamos que também morreu aos 44. Lima Barreto? Foi o Lima Barreto? Lima morreu com 44. Agora não sei se foi o Lima que nós falamos. Foi, a gente falou do Policarpo Quaresma, né? Isso. Nós falamos do Policarpo Quaresma, então... No rock and roll, o pessoal fala o Clube dos 27, que é aquele pessoal dos anos 60, né? Que é o Jimi Hendrix, a Janis Joplin. Então, na literatura, parece que tem na alta cultura, digamos assim, tem o Clube dos 44, né? Os 44, é. Já passamos dos 44, não seremos nem gênios nem tanto, né? É o máximo ali, uma quadrinha ali, outra quadrinha acolá, tá bom demais. E agora, o gênio de hoje, ele praticamente fundou um pilar da civilização, né? Foi. Ele praticamente... Eu trouxe aqui, eu fui nos meus alfarrábios, né? E peguei aqui o número, o volume 3. Levou umas 3 horas, né? Procurando, né? Não está fichado ainda. Já organizamos. Alessandro e eu organizamos por sobrenome de autor, né? Então, maravilha. Alguém está perguntando quem é a Chaguinha? Qual o tema da conversa de hoje? Chaguinha, hoje. Olha, eu espero, enfim, ficou meio feio isso, mas enfim. Hoje falaremos da biografia de São Francisco de Assis, escrita pelo Chesterton. É uma biografia até breve, né? Breve, só que é muito cheia de referência, e a moda do Chesterton, né? Então, assim, o Chesterton, não existe leitura breve com o Chesterton. Esse é o grande desafio, né?
Eu acho que o nosso amigo... Mas é altamente recomendável, altamente recomendável. E o Chesterton tem um grande mérito nessa biografia, é que ele vai tirando todos os vícios seculares, né, que o período sempre foi vítima, né, principalmente no século XIX e século XVII em diante, né, ele vai despindo vício por vício e vai limpando assim, o nosso caminho para a gente tentar entender. E olha que ele nem raspa, ele mesmo reconhece que não raspou nem um pouquinho assim, da biografia de tão complexo que é. Né? Se o Chesterton não conseguiu, malemar nós em 1 hora, né? Mas vamos tentar. Né? Eu trouxe também, vou ler uns trechos, Escritos Completos de São Francisco, né? Você vê que é um livrinho mesmo. Que legal. Mas é da biblioteca, minha biblioteca católica, a tradução é do Frei Armando Mota, né? E é muito, muito, muito bem feita, tem umas notas de rodapé muito bem, é uma pesquisa assim, impressionante. E eu não sabia, tenho que dizer que minha ignorância, eu não sabia que a famosa oração de São Francisco, na verdade... Não é dele. Não é dele. É atribuída a ele. E é atribuída, segundo consta, começou a ser escrita no final do século XIX, início do século XX, né? Isso. Que coisa. Foi publicada em 1912 na França, e muito provavelmente pela proximidade do Francisco com a França, inclusive o nome Francisco prova essa proximidade, sim, pode ter vindo a atribuição a ele daí. Assim, obviamente é uma especulação minha, né? O que se consta aqui também é que o que é realmente o que ficou de manuscrito, né? Os freis aqui é um frei, mas outro frei ajuda também nesse trabalho. Então o Frei Armando Mota faz todo o trabalho, a tradução, e as introduções é feito pelo Frei Davi de Azevedo. Então, mas aqui o que tem realmente de atribuição, esse aqui, realmente é esta carta, este cântico. Eu quero ler e comentar um pouco o Cântico das Criaturas, que já parte da literatura ocidental, né? É algo belíssimo. Vamos. E já podemos fazer o Ângelus. Já só uma nota bem breve, o JP de Magalhães, obrigado pela presença, como sempre, podia falar do poema Lepanto, do Chesterton. Essa semana foi o dia, né? JP, até poderíamos, mas eu acho que o nosso biografado vai tomar bastante nosso tempo aqui. Mas se sobrar um tempinho... É João, lá do interior de Minas. Você tem que pedir isso durante a semana, né? Você pede assim de soco... Aí, a nossa equipe, assim, a socapa, como diz os antigos, tem que ser a sorrelfa. Pois é, assim, como eu digo para o pessoal que já estamos na hora do anjo, depois eu conto isso. Então, vamos ao anjo, que é mais importante, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Amém. Filho, ao Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó doce, ó piedosa, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Então vamos lá, você pode, como eu disse, hoje eu só vou servir o café, você fala bastante. Nada, hoje vamos falar de uma figura que pode-se dizer que é um dos pilares da civilização. Se a Igreja Católica é a civilização ocidental, um dos pilares hoje, vamos falar dele, é São Francisco de Assis. E eu vou me basear na biografia, na breve biografia do Chesterton, né? A Espiritualidade da Paz, o título, né? E um pouquinho da Legenda Áurea, né? Do eu sempre esqueço, Jacopo de Varazzi. Né? Ele não é uma biografia assim, muito aceita, né? Mas tem uma lista interminável de milagres do São Francisco que parece que não termina nunca. Assim, é uma lista enorme de milagres. O nosso biografado, ele nasceu João, ele não nasceu Francisco, ele é filho de um mercador de Assis, um mercador de tecidos, tinha muito comércio com a França, né? E o Francisco ele foi adquirindo familiaridade com a cultura francesa, né? E aí tem um longo debate por que o João virou Francisco, né? Uns dizem que foi escolha do próprio Francisco, outros dizem que foi escolha do pai, enfim. Né? O Chesterton especula aquela coisa assim, como o filho tinha o costume de, nos arroubos, né, psicológicos, assim, de falar francês, né, quando ele queria descarregar alguma coisa, assim, tal, e falava em francês, ele começou a chamar o filho de Francesco, por causa de uma espécie de corruptela de francesinho. Né? Mas isso também é uma especulação, não se sabe exatamente por que o João de Pietrone, se não me falha a memória, virou Francesco. Tá? E até os 20 anos ele viveu uma vida comum de um filho da burguesia de Assis. Ele nasceu ali por 1180, 1181, por aí. E foi uma época que os bárbaros já tinham sido expulsos, mas que os mouros já estavam na Península Ibérica e ali no calcanhar da França. Lá, e por aí vai. E então, assim, era uma época que a máxima nobreza da sociedade, se podemos dizer assim, para as pessoas comuns, era ser cavaleiro e participar de uma cruzada. Já estávamos com 2 cruzadas na época, já tinha acontecido 2 cruzadas, e o nosso herói planejava participar da 3ª. Né? Mas antes que tudo isso acontecesse, ele participou de uma guerra entre Assis, a cidade, o estado de Assis, e o estado da Perúdia. Eles tinham uma rivalidade que, se não me falha a memória, perdura até hoje, mas obviamente não na mesma intensidade. E ele participou dessa guerra de Perúdia, contra a Perúdia. Mas ele foi capturado, né? Foi prisioneiro de guerra.
esse período não foi um período curto, não, acho que foi um período longo, durou aí mais de um ano. Isso, durou um ano. E chamava a atenção dos companheiros de cela que ele manteve um espírito otimista durante toda a prisão, né? A permanência na prisão. E ali, dizem quase todos os biógrafos, ali meio que começou o caminho da conversão dele, porque ele começou é aquela coisa, né? Humilhação, sofrimento, sempre muda, né? No indivíduo da Idade Média, que eram indivíduos extremamente místicos, né? Eles eram extremamente místicos, então, assim, eles prestavam muita atenção aos estados de espírito, né? Assim, então essa prisão meio que começou, foi a chave da conversão dele, que não seria tão rápida assim, né? Mas, de qualquer modo, teve essa humilhação, né, de não participar, de ser preso, e isso para um cavaleiro com aspirações militares, né, da época, de nobreza militar da época. Filho da burguesia, né, uma burguesia que hoje chamaríamos classe média, digamos assim. Né, classe média para alta, assim, né? Então, assim, a prisão foi um golpe no espírito do rapaz, assim. Então ele começou a ficar um pouco mais humilde, não diria taciturno, mas enfim. Ele começou a ter mais momentos isolados, mas ainda assim manteve as pretensões militares, e acho que ali para 1190, por aí, 1208, por aí assim, acho que as convocações para a Terceira Cruzada começaram a acontecer, né? E ele foi, né? Se apresentou e chegou a ir com um destacamento, o nome não era esse na época, mas enfim, ele foi com destacamento, iniciou a viagem para participar da Terceira Cruzada, mas ele teve uma primeira visão, né? Uma primeira voz chegou a ele, e eu não sei exatamente o que a voz disse, mas assim, era algo, você vai servir que tal você servir como ao Senhor as armas, ou algo nesse sentido, assim, né? É tipo mudar de armas, né? Escolher uma outra arma para lutar, né? E a partir dessa voz ele simplesmente voltou sozinho da viagem, e foi mais um passo da conversão, e um terceiro passo, digamos assim, se é que podemos falar assim. Ele estava numa igreja, a igreja de São Damião, uma ruína de igreja nos arredores de Assis, e ele estava em meditação, orando, né? E outra voz chegou a ele, e aí apareceu como Jesus Cristo apareceu a ele, Jesus Cristo apareceu a ele, e disse algo mais ou menos nesse sentido, cito de memória: está vendo essa igreja em ruínas? Vá e reconstrua. Num primeiro momento, ele tomou como literal a coisa, né? Ele foi para reconstruir a igreja, e aí ele ainda trabalhava com o pai, vendendo tecido. Ele pegou todo o estoque do pai, vendeu a um preço bem abaixo do preço, e foi para comprar o material, né, para fazer refazer a igreja de São Damião. E o pai viu, né, antes disso acontecer, e chegou a processar o filho. E o filho conseguiu. O filho, quando disse o propósito, né, ele conseguiu que o julgamento não fosse diante de um juiz, fosse diante de um bispo, né? Ele contava que o propósito fizesse ele ser inocentado, né, absolvido. Mas ele não foi absolvido. O bispo, obviamente, viu a forma injusta como ele conseguiu os recursos para conseguir
para fazer então não há uma obra justa a partir de meios injustos, né? Então, assim, o bispo estipulou uma punição, ele deveria devolver o dinheiro, obviamente, ele ainda estava de posse do dinheiro, devolveu, e foi nesse momento que ele rompe com o pai, e aí não se sabe se foi um rompimento consciente ou foi um arroubo. Tudo indica que foi um arroubo. Ele rompe com o pai, segundo Chesterton, ele chega a tirar toda a vestimenta, também devolve ao pai, né, porque não tinha sido ele que tinha comprado, ele ficou só com a roupa de baixo, e já era inverno na época, então os espectadores imaginem, né, a resolução, o que tão resoluto ele estava, né, e foi a partir desse momento que ele tem o que hoje chamamos de insight, mas ele teve uma visão do que seria, na verdade, restaurar a igreja. E aí entramos no que o Chesterton, na forma do Chesterton biografar o São Francisco, né, a vida de São Francisco como um todo, mas esse período, o Chesterton explica o que é a restauração da igreja. A gente tem o costume de, cronologicamente, dizer que a Idade Média começa com a queda de Roma, né, ali, e vai até 1400 e alguma coisa. O Chesterton coloca a Idade Média, na verdade, como o século X, né, ali 1100, o final do século X, e esse período até o século X, da queda de Roma até o século X, seria um grande limbo, uma grande penitência da humanidade, onde os sofrimentos das guerras e perseguições e tudo seria uma grande expiação dos vícios, né, que a humanidade teria tido ali no período ali da queda do Império Romano, né? Então seria uma grande expiação dos sofrimentos, né, dos vícios e pecados, e o São Francisco e o nascimento de Francisco não seria tão espetacular quanto Cristo, claro, mas seria um prenúncio do apogeu cristão a partir do século XII. Tem os especialistas dizem, Pearson, que no mínimo 2 ou 3 historiadores que eu já venho lendo há um tempo, que cristandade ao pé da letra, ou seja, ligação profunda entre a doutrina da igreja, Cristo cabeça da igreja, e a cultura e o povo, ela começa exatamente esse período aí, 1050 até 1350. São 300 anos aí perfeitos, fechados, né? É aí que é realmente chamada cristandade ao pé da letra, né? Exato. E o Chesterton, ele demonstra na biografia que o São Francisco foi o primeiro catalisador de toda a cultura social, mística e tudo, e o que ele irradiou foi uma coisa totalmente nova. Totalmente nova. A humanidade foi outra, e entra muito naquilo que nós falamos muito, assim, de que o homem milenar se renova a cada dia, e quando não é diária a renovação, está sempre aberto a algo que o renova. Assim, né? Então, esse é um dos casos. Assim. São Francisco representa uma renovação na cristandade. Assim. A cristandade estava muito sisuda, muito séria. Agora é aquilo. Não é por maldade nem nada, porque você vem de 8 séculos de perseguições, heresias e barbarismo. Então você tem que criar uma disciplina para que a palavra de Cristo perdure. Né? Então até que chegou um ponto que toda essa sisudez já não tinha mais razão de ser, mas a palavra tinha que perdurar. E essa figura, e isso aconteceu na figura de Francisco. Né? Então ele se despoja de tudo, absolutamente tudo, e começa a pregar, né? Começa a pregar pelas redondezas de Assis. E o episódio capital nisso é quando ele está voltando de uma viagem, ele está a cavalo e ele vê um leproso, e o Chesterton coloca de uma forma muito bacana isso, porque assim, ele coloca que o Francisco,
eles não estavam encarando o leproso, eles estavam encarando o próprio medo. O próprio medo. Isso é muito interessante. Porque aí o Chesterton explica, e a gente já falou algumas vezes, a lepra no século X era como a tuberculose no final do século XVIII e o câncer é hoje. Assim, era considerado uma doença e era contagiosa, né? É contagiosa. Então, assim, só os pastores e os padres iam lá, encostavam e amparavam essas pessoas, né? E o Francisco foi o momento que acho que foi a chave final da conversão dele. Ele beija o leproso. Ele ampara, né, o leproso, né? E aí ele num primeiro, foi tão acachapante a coisa que ele se despojou de tudo e começou a princípio ele ficou ali nas redondezas de Assis. Ele arregimentou um padre que já estava nos seus 50 anos e tinha aspirações na carreira eclesiástica, e arregimentou um rico mercador que também despojou de tudo, quase que imediatamente, muito parecido com tipo São Mateus, assim, despojou de tudo imediatamente e seguiu, né, e seguiu o Francisco. Então, assim, aí começa o nosso, né, protagonista começa a pregar a palavra nas redondezas. E a popularidade dele foi muito rápida, assim. Ele começou a viajar pela Itália inteira, né, e começou a viajar começou a ir para a Espanha, para a França, né? Ele foi muito rápido, muito rápida a ascensão dele, né? E aí eu acho que lá para 2011, por aí, vem a ideia de fundar a ordem, né? A ordem dos 2010, né? 210, né? 1210, 2010, não? O Daniel Hopes, ele dá todas as datas, nomes e tal. E isso que você citou do Chesterton são fatos mesmo da biografia incontestada, né? Por vários autores. E também tem na legenda Peruzina, que eu indico, quem quiser conhecer um pouco mais, tem um site muito bom, que é o Centro Franciscano Capuchinos de São Paulo.org.br. Vocês encontram passo a passo, não é exatamente uma legenda, né? Legenda é aquilo que se deve ler, né? A vida dos santos, na verdade. Mas não tem, são vários fragmentos, pedaços mesmo da vida de São Francisco, mas diz bastante, né? E aí o Daniel Hopes vai dando as datas, né? 2010, 1210, quando ele vai até o Papa Inocêncio III, né? Isso. Então, jogue duro. E aí, tão interessante, uma coisa que a gente tem que pontuar é que a ideia da vestimenta também foi muito rápida, não foi nada muito assim. Ele pegou um pano qualquer, né, tipo um saco de estopa, assim, fez um buraco e pegou uma corda e não sabemos se a ideia dos 3 nós foi imediata, porque os 3 nós representariam os 3 nortes né, que é a castidade, a obediência, e ajuda e poeta é a castidade, a obediência. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Não me lembro. Eu também não me lembro, vou me lembrar. Vou me lembrar. Oração. Não é bem isso, não, mas eu vou me lembrar. E aí, mas de qualquer modo, depois os 3 nós, né, representariam essas três formas seria a linha mestra das ações dos futuros franciscanos. E os franciscanos nascem como? Ele tem a ideia, ele já tem irmandades espalhadas pela Europa, né? Pela Europa, não é só pela Itália, não. Assim, a ascensão dele foi muito rápida,
porque a mensagem é, assim, ele talvez seja o primeiro, assim, da história a olhar para os desvalidos, para os pobres, né, para a natureza. O Chesterton, quando vocês lerem, espero que vocês leiam, recomendo muito, vocês vão reparar quase um entusiasmo infantil durante toda a biografia, mas não é involuntário, eu acho até que é intencional. Primeiro que o Chesterton tinha acabado de se converter, tinha um ano que ele tinha se convertido de fato, o livro é de 23, e o Chesterton se converteu em 22, então ele sempre teve um grande entusiasmo pelo cristianismo. E segundo, porque ele realmente olhava o São Francisco como uma criança, né, no mundo, enfim, né, no mundo cheio de malícia, maldade, tudo. E que essa visão quase infantil do São Francisco foi exatamente o que permitiu a ele ser o São Francisco e fazer o que ele fez, né, e da forma como ele fez. Então, assim, ele foi o primeiro a olhar pelos desvalidos, ele foi o primeiro a olhar pelos pobres, ele foi o primeiro a ideia de riqueza justa, né? Assim, ele fez um voto de pobreza, mas ele não era avesso ao dinheiro. Ele sabia que o dinheiro existia, que as pessoas ganhavam dinheiro e tudo, mas ele pregava que tinha que ser uma riqueza justa e que tinha que ser usada na obra de Cristo, na obra de Deus. Nada mais justo e nada mais em acordo com a palavra. Então, assim, ele vai ao Papa Inocêncio III, em 1210. Ele vai com as vestimentas dos franciscanos, dos que seriam os futuros franciscanos, e, obviamente, todo mundo estranhou, né, porque hoje, o pessoal, o espectador tem que ter em conta que hoje o São Francisco ia no Instagram e todo mundo saberia que ele se vestia daquele jeito. Estamos em 1210, então, assim, a sua vida social, se for a 1 quilômetro, é muito. Assim, então, ninguém sabia o que em Roma ia saber o que acontecia em Assis e vice-versa. Então, ele chega lá diante do Papa e todo mundo olha para ele e fala, bom, o que esse camponês quer, né? Assim, ele fala muito naturalmente, como se ele já fosse conhecido e tudo. Seu Papa, eu quero fazer uma ordem lá em Assis e tal. E ele, no primeiro momento, obviamente, o Papa não se seduziu, mas naquela mesma noite, mais um sonho concorre para que coisas aconteçam. O Papa Inocêncio, eu não sei se foi um sonho ou foi alguma visão. Foi um sonho, né? O Papa Inocêncio sonha que ele está numa fachada, numa varanda ali do Vaticano, e de repente como que um terremoto acontece e ele está ali balançando, né? Aí quando ele olha para baixo está o Francisco segurando como uma pilastra, equilibrando não sei se já era São Pedro, eu acho que ainda não era São Pedro, em 1210 não era São Pedro ainda. Era a Basílica de Latrão. Isso, a Basílica de Latrão, isso. Então, assim, ele vê, né, no sonho São Francisco equilibrando a Basílica de Latrão. E na manhã seguinte ele imediatamente, né, dá permissão para que Francisco fundasse a ordem. Para os amigos terem uma ideia, em 10 anos já estava em 5 países europeus, Itália, França, Alemanha, Espanha, acho que 4 países europeus, e na década seguinte já estava no Mediterrâneo, já tinha atravessado o Mediterrâneo, já tinha ido para a Síria, já estava se insinuando no Egito. Inclusive foi quando o Francisco viaja, né? Ele faz uma primeira viagem, ele vai clandestino, ele simplesmente viu uma entrada no navio,
vai lá no meio da carga, fica lá no meio da carga quietinho, e assim, para a sorte dele, porque ele iria morrer de fome, para a sorte dele, as condições climáticas não ajudaram e o pessoal do navio resolveu voltar para o porto. Então, assim, essa primeira viagem não dá certo, mas uma segunda viagem dá certo, ele chega aí ao Egito, e tem um famoso episódio, né, do encontro com o sultão. Acho que já estava acontecendo uma cruzada no meio da terceira cruzada, ou quarta cruzada, não sei. No meio da quarta cruzada. Não foi uma cruzada... foi uma cruzada sangrenta. Aliás, as cruzadas foram sangrentas como um todo. Ele, no meio da cruzada, ele vai no quartel-general dos mouros e simplesmente pede, da mesma forma que ele pediu audiência para o Papa, ele pediu audiência com o sultão. Ô, seu sultão, quero conversar com você aí rapidão, assim, como desse jeito, assim, muito coloquialmente e tudo. E tem o famoso episódio do desafio, né, do fogo, né, que alguns historiadores dizem que ele realmente pisou, outros dizem que foi só um desafio que o sultão não aceitou. Né? Então, assim, a história é a seguinte: o São Francisco está diante de um sultão, né? De um general Mouro, que era general Mouro também, e ele desafia o general Mouro o general Mouro desafia o São Francisco na fé dele, da capacidade do que a fé pode fazer com as pessoas, né? Do que a fé em Cristo pode fazer com as pessoas. O São Francisco simplesmente fala assim, você faz uma fogueira aí que eu piso nas cinzas e nada vai me acontecer, meus pés não vão se queimar e eu vou estar caminhando normalmente. E obviamente o sultão achou que o rapaz era, né, completamente maluco. Alguns historiadores dizem que fizeram a fogueira e São Francisco realmente pisou e nada aconteceu, e todos ficaram maravilhados, inclusive alguns ali do séquito, né, se converteram na hora, assim, né, mas converteram calados, né, porque na época, se você fosse cristão diante de muçulmano, a coisa não era nada, né, agradável. E alguns historiadores dizem que o sultão se assustou com o desafio, né, e simplesmente deixou o Francisco ir embora. Não se sabe. Nessa época também tem os primeiros mártires franciscanos, né? Na Síria, fizeram um mosteiro da ordem, né? E o mosteiro foi destruído e os frades foram todos mortos, né? Foram martirizados, né? O nome frade, para quem, uma curiosidade, ele nasce com Francisco, né? Nasce da ordem franciscana. Alguns historiadores, no que eu tendo a concordar, dizem que é uma corruptela de fratello, irmão. Né? Então seria algo como um diminutivo, irmãozinho, algo nesse sentido. Assim, né? Então os frades surgem daí, né? Dos frades franciscanos, irmãos franciscanos. Né? Então aí surge a ordem foi assim, teve uma afluência fulminante e rápido, foi muito rápido, espalhou por toda a Europa. Aí, algum tempo depois, surge a amizade com a Santa Clara. Né? A Santa Clara ela era igualmente filha. Ela era filha de um nobre, ali também em Assis. Ela era 10 anos mais nova que Francisco. O pai queria que ela casasse, né? E já estava uma coisa muito comum na época, já estava preparando o casamento e tal. Mas a Santa Clara queria atender ao chamado de Cristo. Então acontece que o Francisco ajuda Clara a fugir de casa e Clara entra num convento, né, tudo obviamente sem a anuência do pai. O Chesterton retrata esse episódio e ele pontua muito acertadamente. Não vamos esquecer que Chesterton está
ali no século XIX para XX, né? Então, os vícios seculares permeiam muito do nosso pensamento da Idade Média e da forma como as pessoas da Idade Média viviam. Então, assim, o Francisco pontua muito o Chesterton pontua muito acertadamente que se a Clara tivesse fugido para casar, alguma coisa assim, ou fosse um amor romântico, né, isso nem seria um debate. A fuga dela nem seria um debate, seria uma coisa socialmente aceita, né? Ainda tinha aqui o tempero secular do desafio aos pais, né? Essa coisa boba que tem até hoje, assim, do jovem achar que tem que desafiar o pai em alguma coisa, enfim. Então ele pontua para a gente perder esse vício secular na hora de meditar, né? De pensar a respeito desses episódios nas vidas dos santos, principalmente dos santos medievais, né? Assim, a sociedade da Idade Média era completamente diferente da sociedade do século XVIII, XIX e XX. Outro que já falou disso foi o Bernanos, que nós já conversamos. Assim, né? Só que o Bernanos não tem nenhuma gentileza ao falar, né? Ele o estilo é mais estilo direto, não é mais nada sombrio, gentil. né? E o Chesterton não. O Chesterton, a todo momento, ele está nos convidando a pensar diferente. Assim, esse é outro grande mérito dessa biografia. Você vai ler, você vai ver que quase todos os capítulos têm, assim, uma boa parte é a sociedade e a forma de pensar do medievo, e uma parte é a própria biografia, como nós... Né? Então, não é uma coisa cronológica, assim, como nós conhecemos. Então aí surgiu a ordem dos franciscanos, em alguns lugares capuchinhos, né? Tem várias denominações. Aí a Santa Clara fundou a Ordem das Clarissas, 100% inspirada nos franciscanos, né? E aí o São Francisco teve a ideia de formar uma terceira ordem para os leigos, né? E é uma ordem assim que não tem mosteiro, não tem nada disso, mas é uma espécie de irmandade, assim, né? E muita gente boa fez parte dessa irmandade, assim, o Chesterton diz aqui, o Dante, né? O Dante fez parte, o São Luís, né? O rei francês, rei da França, que é considerado talvez um dos principais reis franceses e católicos, né? Aqui em Salvador, perdoa de cortar, tem uma das mais belas igrejas que está ali no Terreiro de Jesus, né? Aqui em Salvador, você tem a igreja da Terceira Ordem do São Francisco, que é belíssima, belíssima, belíssima. Tem catacumbas e tudo mais, embaixo mesmo e tudo. Vale muito a pena visitar, muito a pena visitar. Isso, bacana, eu não sabia dessa. Quando a próxima vez que eu for em Salvador, eu vou visitar. E, pois ele fez uma ordem para os leigos, e igualmente bem sucedida, né? Não, é só ver os nomes, né, que por lá passaram, né, e até hoje passam. É uma ordem, não é secreta, eu diria discreta. É uma ordem discreta, assim, né? E então, assim, eu teria a ousadia de dizer que até que nesse período que nós passamos, esse tipo de ordem discreta, assim, ajuda a salvar muita da alta cultura que nós estamos jogando fora na nossa modernidade, né? De repente, tudo isso aqui vai passar. E aí teremos sede de novo, a humanidade terá sede de alta cultura, e de repente essas ordens terão uma vasta biblioteca que a humanidade vai poder, né? Espero que isso esteja acontecendo. Uma das... Diga, Pedro, pode dizer. Não, pode dizer. Uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção para a vida de santo, depois de ler tanta vida de santo, é que principalmente o santo medieval, o pessoal pensa que já nasceu santo, já nasceu fazendo milagre, já nasceu voando, né? Mas
na própria cronologia que você está mostrando aí, mostra que houve várias fases na vida de São Francisco, mesmo sendo um homem bom, um homem justo, um homem... Acho que eu disse a você com um dos nossos encontros que, assim, uma das primeiras confissões de São Francisco, antes de qualquer coisa, na primeira conversão, o padre falou, mas esse homem não tem pecado, esse homem não pecou. Então, veja, já tem uma alma pura, né? Então, assim, mas veja que é uma ascese o tempo inteiro, né? Quando ele abraça o leproso, em alguns casos diz que ele beija o leproso, né? Ali já está tanto no Pai Nosso, que está embutido no Pai Nosso, e também nas bem-aventuranças, né? O Sermão da Montanha, ali já se atingiu você ultrapassou já ali, no caminho da santidade, você já ultrapassou todo o nojo que você pode ter com o seu irmão. Tudo já foi ultrapassado. Você vê uma pessoa, você está além do que de uma capacidade médica, você está na dimensão da compaixão. Né? Você já, é a mesma coisa do Cristo. Chega lá, por sinal, falando de leproso, hoje a leitura de hoje foram os 10 leprosos, né? Cristo cura os 10, é passagem direta mesmo da Santa Escritura para a vida de Cristo, e só um volta para agradecer, né? Um volta e agradece e tal. Então, veja, quando esse percurso interior de ascese, de santidade, só é possível fazer isso que a igreja recomenda. Jejuar, dar esmola, orar, confissão. Parece uma coisa chata e realmente em muitos momentos vai ser chato mesmo, né? É tanto que a regra de São Francisco, ele tem vários pontos, o tempo todo isso, oração, jejum e esmola, oração, jejum e... Sem isso aí não tem jeito, meu filho, não tem jeito de você saltar do 0 e ir para o 15, não tem como. Sim. Né? E o Chesterton lembra que o São Francisco era um artista também, né? Ele não grande era poeta, só... grande isso, poeta. E aí o Chesterton, ele foi também, coincidiu com o surgimento dos trovadores. Bem na época. Foi o surgimento dos trovadores e dos menestréis, né, que acompanhavam os trovadores. Época. Isso, e para você ver como as coisas meio que... Eu não gosto muito de usar essa palavra conspiram, não, assim, mas parece que Deus monta um quebra-cabeça, assim, bom, vamos montar esse quebra. E a biografia do Chesterton, toda hora você fica com a impressão que o Chesterton é uma criança diante de um quebra-cabeça. Assim, né, com uma figura que ele gosta muito, com alguma figura. Então, assim, o entusiasmo do Chesterton retratando o entusiasmo do São Francisco com a palavra. Assim, o Chesterton é bem isso mesmo, pastor. É muito, eu já li a autobiografia dele, li a biografia dele, uma das biografias, que é bem longa, por sinal, e a vida inteira é isso, é alegria, entusiasmo, gratidão, né? Dizem que no teatro, como ele já estava imenso já, né? 1,93 m de altura e quase a mesma quantidade de largura. Ele disse que no teatro ele ria, ele ia para as peças, ele sentava no fundo, ele ria. Diz que não era só o tamanho, o volume da risada, mas contagiava o teatro inteiro, todo mundo ria junto. Não precisava nem pagar uma claque, né? Diz que o próprio Chester era a claque inteira. Pois agora então... Você falou do sofá. Agora eu quero ler você me permite, o Cântico das Criaturas. Vamos lá. Quero ler e tem uma explicação aqui no pé da página do tradutor, que eu falei no início, o Frei Armando Mota. O Cântico das Criaturas é aquele que já entrou na história da literatura universal, né? Já faz parte. Como o Persson colocou bem aí, o São Francisco gostava de poesia e gostava de poesia provençal, que estava surgindo naquele momento. E veja, quem já teve a oportunidade de ler, ou traduzido ou não, se bem que o provençal tem que ser só traduzido mesmo, né? Mas essa poesia que surge aí, gente, é de um refinamento linguístico que vocês não acreditam. É tanto que um chamado Arthur Daniel, um dos maiores poetas provençais, é um criador de forma, um dos criadores de forma, cria, por exemplo, a sextina, que é quase uma matemática. Então você veja que
língua e forma aí, nesse período de São Francisco, atingem ápices. É tanto que depois, quem vem depois? Vem um dos maiores poetas de todos os tempos, que é Dante, né? Não é por acaso, né? Então, o Cântico das Criaturas, ele diz o seguinte: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti só, Altíssimo, se hão de prestar, e nenhum homem é digno de ti nomear. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor irmão Sol, que faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas. No céu as acendeste, claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento e pelo ar, e nuvens e sereno e todo o tempo, por quem dás às tuas criaturas o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual alumias a noite, e ele é belo e jucundo e robusto e forte. Jucundo é alegre, né? Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Aqui tem uma nota que o João Paulo botou aí, né? O Woodstock do bem. Não tem nada de Woodstock. Você falou besteira. Me perdoe te reprimir assim. Não tem nada de Woodstock do bem. O Woodstock era só droga. Aqui, na verdade, veja a nota, né? Quando ele diz: Louvado sejas, meu Senhor, pela vossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Diz o Frei na nota: esse trecho do Cântico das Criaturas não implica panteísmo ou culto naturalista, como se a Terra fosse uma divindade. Repare-se que o santo se refere à Terra primeiro como irmã, e sim uma visão profundamente mística acerca da realidade da criação, criação com uma inicial maiúscula, em que o mundo criado é um sacramento de Deus para o homem. Como dizia Santo Tomás, o homem fala por palavras, mas Deus fala por palavras e coisas, e para aqueles que têm olhos para ver. E ele cita aqui Mateus, né, São Mateus 5,8. Na criação ficam evidentes as ideias divinas às quais elas correspondem, como ver na terra um princípio materno. Matéria vem do latim mater, mãe, né? São Francisco principia cada louvor com louvado sejas, meu Senhor, dando honra e louvor ao Criador por meio da criação, e não dando louvor à própria criação, o que seria idolatria pura e simples, né? Então veja, dando continuidade. Aqui tudo, o centro é o Cristo, não tem nada negócio de mãe terra, como a gente vê hoje, essas idiotices todas pagãs, não é nada disso, né? É louvando a criação divina, como o Frei colocou aqui bem, é criada como se fosse profundamente mística acerca da realidade da criação, em que o mundo criado é um sacramento de Deus para o homem. Daí também o excesso de exploração da natureza, né? Não na perspectiva ecochata, né? Ecoxiita, mas no sentido de que se gasta, se você está destruindo o que Deus criou para o homem. Tem uma coisa muito bonita na vida de outro grande santo, que é o São Pio de Petrolina, que também tinha chagas de Cristo, né? São Pio saía à noite, ou de porta em porta no claustro, para ver se alguém estava gastando muita água. Veja, ele era mão de vaca? Não. Ele era economista? Não. Era para quê? Porque qual era a resposta? O propósito, né? O propósito era: não se deve gastar demais os bens que Deus nos deu. Então, é outra visão, né? Sim, é outra visão. Sim. Então ele continua: Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que a suportam em paz, pois por ti, Altíssimo, serão coroados. Está vendo? Tudo é o Cristo, tudo é o caminho em direção ao Cristo, amar o Cristo, suportar tudo em amor ao Cristo, não por nós, não por outra coisa. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a morte corporal, a qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que cumpriram tua santíssima vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei a meu Senhor e dá-lhe graças e serviu com grande humildade. Então, tudo isso só é possível
se fizer aquilo que as próprias regras de São Francisco mandam e que a igreja manda. Oração, jejum, esmola, confissão, penitência, Santa Missa, Eucaristia. Sem isso aí não tem santo que apareça. Sim, sim. E E você falou do... Diga, tá, desculpa. Você falou do estigma, né? Ele, quando o São Francisco quando recebe o estigma, que são as chagas, são simplesmente as chagas de Cristo, nas mãos, nos pés e no flanco, né? Do lado do corpo. Ele já está com seus 40, 41, 42 anos, e a vida de jejum e viagem, sem comer direito, sem dormir direito, assim, né? Debilitou o corpo dele, né? Ele já estava com o corpo bastante debilitado. E o episódio das chagas não foi um episódio tranquilo, não. Foi apocalíptica a coisa. Ele teve uma visão apocalíptica, ele teve uma agonia enorme, uma agonia assim, enorme. Chegou ao ponto de desfalecer. E quando acorda, ele percebe as chagas. Né? Isso aí foi lá para 1222, eu acho, por aí, assim. Porque ele morreria 2 anos depois. E é quando ele escreve o cântico, sabia? Nesse momento que ele escreve os cânticos. Nesse momento. É no final da vida já. Agora, o evento das chagas nunca é tranquilo, nunca. Porque o que diz a vida de São Pio de Petrolina, que tinha também as 5 chagas, né? Primeiro que quando ele tem ele não era visível, tinha apenas a dor. E ele falava assim, meu Deus, fica aí sem aparecer, eu não quero aparecer, porque ele não se sentia digno, né? Quando aparece, ele fala o seguinte, ele tem a visão de um anjo mesmo, um arcanjo, atravessando ele com lança de fogo. A pessoa desmaia de dor. Ele cai simplesmente, cai e começa a sangrar. Então, assim, para chegar a isso, para merecer a chaga de Cristo, tem que ter um caminho muito longo de ascese espiritual. Sim, sim. O Chesterton pontua que o despojamento do Francisco dava uma liberdade para este mundo. Para este mundo. Ele não precisava se preocupar com problemas econômicos, políticos, nada disso. Assim. O negócio dele era fazer a gente alcançar o céu, fazer mais e mais gente alcançar o céu. Né? E eu até falei isso porque acho que na semana passada uma foto circulou aí em jornais e sites de notícias e redes sociais de supostos freis franciscanos com um determinado candidato. Não cabe aqui falar quem é o candidato. Se fosse o outro, eu estaria bravo do mesmo jeito, porque um franciscano não se ocupa deste mundo. Um franciscano não se ocupa desse mundo. Assim, é despojamento total desse mundo. Assim. Eles passam dias sem comer, se for o caso. Assim, eles passam dias pão e água, porque eles realmente esperam a providência. A providência. Então, se os amigos espectadores viram esses supostos freis franciscanos, deletem da memória, não são freis franciscanos, não estão honrando o legado de São Francisco. E não é porque é X candidato, não. Se fosse Y candidato, era a mesma coisa. A mesma coisa. Assim, enfim. Ele morre em 1226, eu falei 24, ele morre em 1226. Assim, e infelizmente o legado dele foi a herança. Teve briga de herança, digamos assim, né? Interna na ordem, né? Mas a ordem está aí, sobreviveu. O clero, né? Achou por bem assim, fazer alguns freios e uns freios e contrapesos, né? Porque obviamente, se o clero não cuidasse bem da palavra, não teríamos 2.200 anos de história, né? Então, e não seríamos universais e eternos, né? Então, mas a ordem sobrevive.
como você viu agora há pouco, está aí, assim, tem várias, infelizmente, contaminações, né? Esse culto à natureza, esse despojamento é confundido com socialismo, essas bobagens, né? E não tem nada disso. Assim, eles realmente não pregam nada a respeito de propriedade privada dos outros, nem nada. Eles só querem que as propriedades trabalhem para a palavra, para a obra de Deus, o que é perfeitamente razoável, né? Tanto para um simples pedreiro quanto para um mega industrial. Mas não é, às vezes, digamos que você faça um livro de poesias tão acachapante que venda aí seus 100 mil exemplares, 200 mil exemplares. Espero que isso não demore a acontecer. Assim, não é culpa sua que você ficou rico através do seu ofício. Agora, obviamente, assim, Deus estará te observando, né? O que você vai fazer com essa riqueza? Olha, pessoal, eu tava ontem quase dormindo, e aí passando o olho assim no story de um amigo, do Sérgio, que já Eu teve aqui no fiquei Oratório. assustado, achei que você ia falar que eu tive uma visão. E aí eu Sérgio cliquei Souza? Sérgio Souza, eu cliquei no link que ele colocou lá, e era o depoimento de uma fisioterapeuta que cuidou, nos últimos anos, de Dom Gilsani. Dom Gilsani foi fundador de uma ordem muito bonita que é para leigos, mas na grande maioria para leigos, que é comunhão e libertação. Ele escreveu muitos livros, é muito ligado à alta cultura e tal, mas veja, eu acredito que era um homem santo, né? E aí quem dá o depoimento é a fisioterapeuta, que acaba se convertendo, aprofundando a sua vida religiosa depois que vai cuidar dele. E ele fala o seguinte, que ele tinha mal de Parkinson, ele sentia muitas dores e estava perdendo já a fala, os movimentos todos. E ele fala rindo, e a mulher fica impressionada que as dores eram terríveis e tudo. Quando ele já acordava agradecendo e olhava para a luz, assim, ele pedia para ela, abre a janela para eu ver o que eu vou aprender hoje. E era um homem velho já, né, com uma erudição imensa. E ele fala, mas uma das coisas que mais me tocaram foi o seguinte, ele falou assim, que coisa, ele não conseguia mais transmitir muita coisa falando. E ele falou assim, quando Deus me começa a mostrar tudo que eu quero, que eu começo a descobrir a própria vida em Deus, Deus me tira a fala. Mas ele me tira a fala sabendo que eu ia me tornar um homem orgulhoso. Olha que tudo era positivo. Imagina, cara. Tudo que você descobre a mais profunda verdade, você não pode mais transmiti-la e você agradece por não poder transmiti-la. É impressionante, cara. Eu falo assim, caramba, é um negócio assim. É um link até que eu vou deixa eu ver se eu consigo postar no meu story, porque é muito, muito forte. Né? E você está falando aí, né, da questão Deus te abençoe, mas você vai fazer o que com isso, não é isso que você está falando? Exatamente. E o sofrimento tem um papel muito importante na purificação da alma. Quem sou eu para dar conselho, mas enfim, preste atenção no seu sofrimento, amigo espectador. Porque de repente Deus está falando alguma coisa para você e pode te ajudar lá na frente. Na vida eterna, principalmente na vida eterna, né? A gente negligencia esse pequeno fato de nossa vida. Nós temos uma vida eterna, né? Exatamente. Enfim, acho que chegamos, né, à nossa hora. Vamos reforçar aqui para o nosso espectador a biografia de São Francisco de Assis, do Chesterton. Eu acho que é um ótimo... Duas, né, Pedro? Aí vem a de São Francisco e a de São Tomás, né? E a São Tomás. Essa aqui também tem separado, gente. Você pode comprar as duas aí, que você já lê as duas. Ou pode ler separadamente aqui. Essa aqui é da Ecclesiae, né? Aí acho que que é da Ediouro. Da Ediouro. Assim, eu acho que é um ótimo começo para, assim, se o espectador não tiver familiaridade com a vida dos santos, é um ótimo começo, um ótimo biógrafo. Assim, acho que não poderia haver melhor
biógrafos, são dois gênios se encontrando. Dois gênios se encontrando. E eu acho que chegamos ao fim de hoje da nossa conversa, né, poeta? Chegamos, só falar o Pix aqui que a Maria Lima está colocando, o Pix do Oratório Virtual. É muito simples, muito fácil, 71988031234, né? 1234. Então, 7188988031234. Você, quem quiser, quem desejar contribuir com o nosso trabalho de Oratório Virtual. Porque afinal estamos rezando com você e por você. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Predicate Supertecta. Conheça nossas redes sociais aqui no Instagram. Temos o nosso Facebook e o nosso Oratório Virtual TV, que é no YouTube. O nosso site, oratoriovirtual.org. E é isso. A nossa equipe está trabalhando com novos conteúdos. Essa semana deve ter novos conteúdos lá, né? A nossa equipe estava em outros trabalhos essa semana, não deu para atualizar a página, mas eu acho que semana voltamos a programação. Gente, quando ele fala nossa equipe, eu dou risada porque a equipe toda é só ele, entendeu? Só eu. Cabeça, corpo e membro. Cabeça, tronco e membro. Vou botar na minha equipe para trabalhar essa semana aqui, assim. Vai ser assédio moral para todo mundo aqui. E aí, queridos, rezem o texto todos os dias e tenham uma semana abençoada, todos vocês. E a gente se encontra no próximo domingo, certo, poeta? Certíssimo. Estaremos aqui no próximo domingo. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência e até o próximo domingo. Tchau, todo mundo. Até mais.